se baseia no princípio, a coisa complexa que a gente tem, a coisa mais difícil é a gente conseguir medir, que é um negócio chamado de vazão. Tá? Vazão, nós vamos chamar ela pela letra I. O que é vazão? Bom, vazão é o seguinte, eu tenho uma tubulação, nessa tubulação aqui, eu tenho uma válvula. O que é uma válvula? Bom, uma válvula é o seguinte, a torneira que vocês têm em casa, ela é uma válvula. Como é que funciona aquela torneira lá? Aquela torneira funciona da seguinte forma, ela tem aqui uma tubulação, aqui você tem um sistema desse tipo aqui, aqui você tem isso aqui, tá? E aqui você tem o controle da coisa. Aqui você tem uma janela desse tipo aqui e aqui você tem uma janela desse tipo aqui fechada. Aqui vai aquele corinho lá da torneira, não é isso? Aqui tem e aqui eu tenho uma rosca. E aqui eu tenho uma porta. Então o que acontece? Conforme eu vou abrindo isso aqui, vai passando o fluxo de fluido por aqui. A esse tipo de válvula, né, que é o princípio de funcionamento da torneira, a gente chama de válvula tipo globo. Por quê? Porque ela tem um globo aqui. Só esse motivo, um motivo idiota que ela chama globo. Tá? Então quando a torneira está vazando, muito provavelmente esse corinho, que antigamente era de couro, aí começou a ficar caro o couro, os caras colocaram borracha, aí ferrou mais ainda a coisa, né? Gasta mais rápido ainda. Então isso aí que a gente normalmente desmonta e troca para você parar. Tá? Como é que funciona isso? Né? Eu consigo aumentar ou diminuir o fluxo, ou seja, o quanto que passa por aqui, em função da abertura que eu tenho nesse ponto aí. Ocorre um monte de coisa aí dentro que nós vamos ver depois como é que funciona isso. Então aqui eu tenho essa válvula. A partir dessa válvula eu tenho um reservatório. Esse reservatório aqui, ele tem um volume conhecido. Se eu pegar um cronômetro, pego um cronômetro, eu consigo medir o tempo que eu demoro para mim preencher esse volume. Certo? Se eu demorar 1 hora, eu tenho uma passagem por aqui, eu sei que por essa seçãozinha aqui, passa esse volume em 1 hora. Se eu estabelecer por minuto, eu meço 1 minuto, calculo o volume que passou, que é o volume que passou por aqui. Então, para mim calcular a vazão, é fácil. A vazão ela é calculada como sendo o volume de fluido que passa na unidade de tempo. A unidade de medida disso, né? A unidade de medida de volume é o metro cúbico e a unidade de medida de tempo é o segundo, a hora, século, sei lá, do jeito que você quiser. Mas normalmente a gente mede em metros por segundo. Uma outra unidade que a gente mede, né, quando a quantidade de fluxo não é tão grande, a gente mede em litros por segundo. Qual é a conversão? 1 metro cúbico por segundo, ele é igual a 1000 ou 10 ao cubo litros por segundo. Então, se a vazão é dada em litros por segundo, se tiver em metros cúbicos, você multiplica por 10 menos 3, e se for o inverso, você multiplica pelo inverso. Tranquilo? Existe um problema sério que eu tenho que medir quando eu não tenho nem esse volume conhecido e nem esse cronômetro. Então eu tenho aqui um sistema, eu tenho uma tubulação e a partir dessa tubulação, numa certa área aqui, eu quero medir a vazão que passa aqui.
Bom, eu sei que a unidade de medida de vazão, para quem já sabe, é metros cúbicos por segundo. Bom, a primeira coisa que eu tenho certeza que influencia na medida de vazão é essa área que ocorre aqui na tubulação. Então, a área é o fator que eu preciso ter. Se essa tubulação for grande, ela vai ter uma vazão menor. Se a vazão for pequena, eu vou conseguir mexer. A unidade de medida de área é metro quadrado. Para mim chegar em metro cúbico por segundo, eu preciso de mais de 1 metro e preciso de 1 segundo. Esse metro por segundo, o que é? Velocidade. Então, se eu pegar a velocidade do fluido que passa aqui, em função da área, eu também obtenho a vazão. Esses são os 2 métodos para o cálculo de vazão. Não tem outro. Ou eu calculo vazão como sendo volume sobre tempo, ou eu calculo vazão como sendo a velocidade vezes a área. Vou botar o véu aqui, vocês não confundirem com o V de volume lá. Tranquilo? Existe um princípio importante aqui, que é chamado de equação da continuidade. Bom, o que é essa equação da continuidade? Se eu tiver uma tubulação, e essa tubulação vai decrescendo com o comprimento dela, ou seja, aqui eu tenho uma área A1 e aqui eu tenho uma área A2. Essa equação, ela se baseia num princípio que todo mundo conhece, que chama tudo que entra, sai. Concorda? Concorda? Então tá bom. Então, o que acontece? Se eu tenho um fluxo de fluido passando aqui, e eu não tenho troca de massa, ou seja, não sai fluido para cá, da tubulação, é a mesma quantidade de fluido que tem que passar por aqui. Então, veja bem, o que acontece? Eu posso dizer que essa vazão Q1, obrigatoriamente, ela tem que ser igual a essa vazão Q2? Claro, não tem jeito. Se ela for diferente, o que acontece? Supondo que Q2 seja maior do que Q1, está saindo mais do que entrando, o que acontece? Vai criar alguma coisa aqui. Se Q2 for menor do que Q1, está entrando mais do que saindo aqui, o que acontece? A tendência é ter problemas aqui. Então eu posso dizer o seguinte, que Q1 é igual a Q2. Então eu posso dizer que a velocidade V1 vezes a área 1 é igual à velocidade V2 vezes a área 2. A partir disso, né, como eu tenho A1 maior do que A2, eu tenho o quê? V1 menor do que V2. V1 é o quê? Menor que V2. Menor do que V2. Tranquilo? E agora, P1 e P2, quem é maior? Pressão no ponto 1 ou no ponto 2? No ponto 2. Legal. Você conseguiu. Quem falou? Ele. Você ganhou o prêmio Nobel de mecânica. Você conseguiu fazer um carro andar sem combustível. É o seguinte, existe um dispositivo, hoje ele não é mais usado, é um dispositivo que os automóveis Isso é hack. antigos tinham. Antigo que a gente fala é 96, 95, é por aí, tá? Que é chamado de carburador.
Já ouviram falar esse nome, carburador? Carburador, ele baseia no seguinte princípio. Ele tem aqui um tubo dentro do carburador e esse tubo tem um estrangulamento aqui assim. Esse estrangulamento aqui, ele tem um nome. Ele é chamado... Já aprenderam isso. Como é que é chamado quando tem estrangulamento? Ouviram falar do tal de Venturi na vida já? Nossa, que é, nossa? O que você falou? O que você perguntou? Esse tubo aqui, que tem esse formato, aumentando, diminuindo, aumentando, esse tubo é chamado de tubo de Venturi. Tá? O Venturi que criou essa porcaria, e como ele é um cara modesto, ele botou o nome dele. No meio desse tubo aqui, os carburadores, eles tinham um reservatório e aqui eu tinha um combustível. Tranquilo? Essa aqui é chamada de cuba do carburador. Isso aqui não é fechado, ele tem sempre um espacinho aqui. Por isso que os carros antigos, né, se você deixava ele parado muito tempo, você tinha que ficar acelerando lá, entendeu? Um pouco antes dele pegar, que era para encher essa porcaria aqui de combustível, senão ele não pegava. E aqui, pelo princípio de vaso comunicante, se eu tenho gasolina aqui, isso aqui está tudo parado bonitinho, o que tem que acontecer? A pressão aqui tem que ser igual à pressão aqui, não tem? Então o nível é igual. Tranquilo? Legal. Aí o que acontece? Esse carburador aqui, na parte inferior aqui, ele tinha uma borboleta, que era chamada de borboleta aceleradora. Bom, o que essa borboleta aceleradora fazia? Ela abria, aumentava e diminuía para aumentar o fluxo de ar que passava por aqui, que é mais ou menos o funcionamento daquela porcariazinha lá, daquela válvula. Aqui eu tenho um sistema, né? Esse sistema aqui tem um pistão, tem aqui uns anéis, esse pistão aqui tem aqui ligado ao eixo que é chamado eixo vira-brequim, e aqui eu tenho duas ou quatro, ou seis, não sei o que, válvulas. Isso aqui continua igual até hoje. Tranquilo? Uma dessas válvulas aqui é chamada de válvula de admissão. Qual era a função dela? Admitir ar mais combustível. Por que ar mais combustível? O ar, para mim ter uma combustão, eu preciso ter oxigênio. Se eu não tiver oxigênio, não tem queima. Tranquilo? Então o ar entraria aqui e o combustível entraria aqui. Legal. Quando essa porcaria desce, isso aqui está aberto, isso aqui é ligado aqui, ó, por uma tubulação, tudo complexo, não é simplesmente aqui. O que acontece quando isso aqui desce? Não cria aqui uma depressão? Obrigatoriamente ele puxa aqui, não puxa? Então o ar é admitido por aqui. Tranquilo? Aí quando ele passa aqui, ó, diminuiu a área, tranquilo? Se diminuiu a área, aumentou a velocidade. E segundo o princípio do nosso amigo, ele diz que aumentou a pressão. Tranquilo? Se aumentou a pressão aqui, que pressão que está aqui fora? Atmosférica. Se a pressão aqui é maior do que a atmosférica, o que acontece com o combustível? Ele vem para cá, ele volta para o tanque. Ou seja, o seu carro funciona sem combustível. Então, senhores, caiu a área, diminuiu a área, cai a pressão. A pressão baixa. E aqui, né, só para complementar, vinha aqui um dispositivo que era chamado de giclê. Esse giclê tinha um furo aqui assim e um monte de furinhos aqui do lado. Isso aqui era calibrado, né, para entrar numa relação estequiométrica de 14,7 para 1. Ou seja, 14,7 gramas de ar para 1 grama de combustível, que era o que dava a queima perfeita. Tranquilo? Então veja bem, caiu a área, diminuiu a área para uma mesma
mesma vazão, o que acontece? Impressão vai. A pressão cai. Ah, dá a impressão de que a pressão aumenta, não é isso? Por quê? Porque a água vai mais longe, o fluido vai mais longe? Claro que vai. Por que o fluido vai mais longe? O que aumentou aqui em relação àquilo? Então, para ele parar, ele vai demorar mais tempo porque ele vai mais longe. Tranquilo? Perfeito. Nunca ninguém vai me falar aqui. Diminuiu a área, aumenta a pressão. Certo? Mas pressão da força sobre a área? Estático. Nós estamos mexendo com dinâmica. Ah, Tá? O que vale na hidrostática não vale na dinâmica. Tranquilo? Mas não se preocupa que vai ter exercício de variações. Porque vai na dinâmica e estática. Foi? Bom, teve um cara que montou uma experiência. Isso não é importante agora. Daqui a pouco eu vou falar da equação de energia, mas que é importante. Bom, teve um cara que estudou como é que funciona esse escoamento. Tá? E ele montou, e ele fez uma experiência que é chamada de experiência de. Bom, o que esse cara fez? Ele estava desempregado, não tinha o que fazer na vida. Então ele pegou um reservatório, pegou aqui um reservatório. Desse reservatório aqui, ele pegou. Aqui, ele colocou uma válvula. E essa válvula aqui, ele controlou a vazão. Aqui ele fez o seguinte: colocou um certo fluido aqui e no meio, se eu achar um disco colorido, vai ser legal. Certeza. Aqui no meio, ele colocou um reservatório com um fluido diferente, uma coloração diferente. E aquele tem um fluido diferente. Bom, aí o que ele fez? Ele fez o seguinte: ele deu uma pequena abertura aqui, tá? Nessa pequena abertura, esse fluido começou a entrar por aqui, esse fluido começou a vir por aqui, e esse fluido azul, que é o fluido de prova, ele fez esse caminho aqui. Então, após passar a válvula, o que aconteceu? O escoamento do fluido era desse formato aqui assim. E aqui, o fluido de prova escoava desse jeito. Tranquilo? Ou seja, o fluido escoava em forma de lâmina. E esse tipo de regime, quando acontece isso aqui, ele chamou de regime laminar. Então ele pegou isso aqui, analisou e disse que esse aqui, quando o fluido de prova tinha esse tipo de prolongamento aqui assim, o regime que acontecia aqui era um regime laminar. Bom, aí ele fez o seguinte: com o mesmo sistema, ele fez um aumento de vazão. Tá? O fluido aqui continuou laminar, só que a hora que o fluido passou desse ponto aqui, o fluido começou a fazer isso aqui, ó.
Só fazer esse movimento aqui. E a esse movimento aqui, ele chamou de regime de transição. Então, nesse movimento aqui, quando forma a camada liminar mais ou menos uma senoide, ele chamou de regime de transição. E aí ele fez o seguinte, aí ele abriu totalmente essa válvula. A hora que ele abriu totalmente essa válvula, continuou saindo nesse regime aqui assim. Só que aqui, o que aconteceu é o seguinte, o fluido normal se misturou com o fluido de prova e virou isso aqui. Então, quando acontece esse tipo de coisa aqui, ó, esse tipo de coisa aqui, a gente diz que o regime que está trabalhando aqui é um regime turbulento. Ah, mas para que importa isso? Isso é tremendamente importante. Você está bem? É um regime tremendamente importante. Por que é tremendamente importante? Vamos lá. Carro hatch. Sabe o que é um carro hatch? É aquele que não tem porta-malas. Legal? Ele tem limpador de para-brisa traseiro? Tem. Por quê? Está lá o vidro traseiro. Mas por que está lá o vidro traseiro? Porque suja. Porque suja. Forma um vórtice? Isso. Isso. Forma um regime turbulento. O que acontece? O fluido, quando você tem uma superfície sólida, a gente estudou lá no comecinho, não estudou? A molécula de fluido não fica grudada. Entendeu? Só que se eu colocar a mão do lado do carro, bem encostado no carro, a gente não vai conseguir isso, mas bem encostada no carro, em alta velocidade, eu vou sentir o vento aqui na mão? Não. Por quê? Porque o regime aqui é laminar. Onde que eu vou sentir o vento? Só aqui em cima. Entendeu? Porque existe uma placa, e essa experiência é fácil de fazer. Quando eu tenho qualquer coisa entrando dentro de uma zona onde eu tenho fluido, você tem uma placa plana, está aqui uma placa plana, que é assim. E aqui eu tenho um fluido com uma certa velocidade. Quando isso aqui bate no fluido, essa molécula aqui cria esse tipo de coisa aqui assim, ó. Sobe, vem para aqui para cima. E aqui ela faz isso aqui, ó. Isso aqui. Vamos melhorar um pouco essa placa aqui. Tranquilo? E nesses pontos aqui, ó, devido ao princípio da aderência, eu tenho o quê? Um regime laminar. Nesses pontos aqui, ó, eu tenho um regime turbulento. Então, o que acontece? Aerofólio. Os caras põem aerofólio no carro. Funciona com alguma coisa aquele aerofólio? Depende do carro. Não depende do carro, depende da posição do aerofólio. Né? O que acontece? Você pega um carro de Fórmula 1. Ele tem um aerofólio dianteiro, não tem? E tem um traseiro aqui, não tem? Na parte de cima. O que acontece? Para que o ar entre aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no carro, ter um regime laminar. Se tiver um regime turbulento no carro, o bicho vai jogando para um lado para o outro, não vai? Então eu tenho que mexer nesse ângulo aqui, de tal forma que isso aqui crie um vórtice, que aqui eu tenha, entrando nesse aerofólio aqui, um regime laminar
e aqui eu crio o regime de turbulência. Então eu vou ter turbulência aqui em cima, vou ter turbulência aqui, mas aonde eu preciso do regime laminar, eu vou ter regime laminar. Então o que o cara faz? Ele vai subindo esse aqui, vai mexendo com esse aqui, de tal forma que eu consigo uma maior estabilidade, ou seja, não ter turbulência no carro. Legal? Dos carros nacionais, por incrível que pareça, o que tem o melhor efeito aerodinâmico, o melhor efeito de arrasto, é o Uno. Apesar que o Uno não é carro, mas ele tem um efeito aerodinâmico legal. Porque o formato do Uno, se você olhar lateralmente, ele é uma cunha, não é? Então, onde que ele vai ter atrito com o ar? Lá em cima. Então, não tem problema nenhum. Qual é o pior de todos? Ônibus. A ponte. A ponte. A nova até que é um pouquinho legal. A antiga era pior ainda, né? Que o vidro vinha aqui, os caras botavam um negócio aqui em cima, ainda criavam um vórtice aqui que o bicho levantava. Ônibus tem uma aerodinâmica ruim? Tem. Caminhão tem uma aerodinâmica ruim? Pior ainda. Por isso que eles colocam, já viram aqueles caminhões que tem na parte de cima, tem um negócio assim? Qual é o efeito daquele negócio? É aquela pontinha da placa, joga o vórtice lá para cima. Por que eles fazem aquilo? Você tem a carroceria, não tem? A carroceria está aqui e o baú está aqui, não é isso? O que acontece aqui, ó? Aqui no meio não fica um ciclo aqui? Um seguro o caminhão? Se eu colocar um negócio aqui assim, o que acontece? O ar bate aqui, vem para cima do baú, então eu tenho um arrasto melhor. Tranquilo? Se você pegar uma corrida de Fórmula 1 com chuva, já viram, né? Aparece aquilo lá, não aparece? Atrás do carro. Parece isso aqui, um spray de água, né? Exatamente esse aqui. Ele forma esse tipo de coisa aqui. Ou seja, qualquer coisa que eu tenha, o spray é aquele lá. Não importa as velocidades, lógico, a velocidade aqui não vai aumentando ou vai diminuindo, tem um monte de efeitos que pode acontecer. Legal? Avião é o pior de todos. O pior de todos. A asa, a parte superior dela, a gente já falou sobre isso, né? A parte superior dela tem uma área maior do que a parte inferior, não é isso? Se tem uma parte superior maior, é para ter uma queda de pressão para o avião subir. Tranquilo? Só que a hora que eu dobro o tamanho da asa, que é para ele decolar, o que acontece? Eu aumentei aquela placona lá, não aumentei? E ela baixou aqui. O que acontece? A turbulência, se a asa está aqui, a turbulência está aqui. Tranquilo? A hora que eu abaixo isso aqui, a tendência é abaixar tudo, não é? Eu tenho turbulência no avião? Tenho. Só que acontece o seguinte, existe um sistema automático, né, lógico, né? Enquanto a asa abre aqui, aqui na frente, esse ponto aqui, ó, basicamente funciona aqui. A asa normal está aqui, né? Aqui é a asa normal. Entendeu? A asa, quando estica, ela fica assim. Ela fica assim. Bom, aí a turbulência vai cair, ó, a turbulência está aqui, certo? A hora que eu passo a projeção, a turbulência está aqui, não está? Aí pega lá na asinha traseira aqui, dá uma turbulência de cauda, ou seja, pegou tudo, pegou. Só que faz o seguinte, existe um sistema aqui que essa parte frontal abaixa. Se essa parte frontal abaixa, o ângulo de ataque, ou seja, o quanto isso aqui aumentar, é quanto isso aqui abaixa proporcional. Para quê? Para manter a turbulência nesse ponto. Tá? Então, a hora que abre aqui atrás, aqui na frente também abre. Para quê? Para essa ponta aqui, onde me dá a turbulência, isso aqui baixou. Se isso aqui baixou, subiu, não subiu? Se isso aqui aumentou aqui, isso aqui desceu. Então eu equilibro esses dois pontos. Legal? Vocês já viram teste aerodinâmico do veículo? Como é que faz teste aerodinâmico do veículo? Um negócio chamado túnel de vento. O que é um túnel de vento? O túnel de vento é o seguinte, existem 4 constantes
que é feito um negócio chamado análise de semelhança. O que é análise de semelhança? São os números adimensionais que caem num determinante, esse determinante que dá em função do que envolve o fenômeno, ou seja, velocidade, aceleração, qualquer porcaria que envolva lá, ele cria um número adimensional. Ou seja, se eu tenho um navio, o meu navio tem 300 metros de comprimento, eu vou fabricar um navio. Legal. Eu fabrico um navio de 300 metros, ponho no mar e testo para ver se ele flutua ou não. Isso é loucura. Né? Você faz o chamado protótipo. O que é o protótipo? Protótipo é um naviozinho igualzão ao grandão, pequenininho, assim, mas quanto pequenininho? Tem um número dimensional que você calcula. Aí você põe num tanque e você testa ali no tanque. A mesma forma, carro. Como é que é feito o carro? Né? O estilista lá de carro. O estilista, né? O cuida da parte de design industrial, né? Que é o cara que faz o desenho do carro. Ele gosta de carro curvo. Todo mundo gosta, né? O carro reto já era. Né? Só que tem uma coisa, o carro curvo tem um problema muito sério de fabricação. Toda chapa reta é mais fácil de conseguir do que fazer uma chapa toda cheia de angulação. Aí o engenheiro de produção não gosta do carro curvo, ele gosta de reto. Por quê? Porque é mais fácil de construir. Só que tem um problema. Tudo depende de um negócio chamado aerodinâmica. Então como é que se faz isso? Normalmente a gente pega um negócio chamado cabin, né? Cabin é uma massa, né? E faz um projeto do carro. Aí coloca o carro num quadradão. Eu tenho um aí que foi feito com os alunos de engenharia de produção. Depois a gente vai lá e eu mostro para vocês. Eu preciso saber onde é que ficou isso aí, que eu fiquei 1 ano e meio fora. Onde é que ficou esse túnel aerodinâmico, então eu mostro para vocês como é que funciona. Você põe o carro lá dentro. Tranquilo? Se o carro vai andar a 100 km por hora, eu não vou sair com ele a 100 km por hora. Eu faço o vento passar numa velocidade de 100 km por hora através de um ventilador. Pô, mas e aí? Como é que eu vou saber que existe turbulência, se o regime é laminar ou daí por diante? Tem 2 jeitos. O primeiro jeito, mais comum, é colocar fumaça. Né? Vocês já repararam a fumaça do cigarro? Ou mesmo, se você for na tua torneira lá, se você abrir um pouquinho só a torneira, como é que a água sai? Ela não sai o filete reto? Ali é um regime laminar. Se você abrir um pouquinho mais a torneira, o filete reto começa a fazer o quê? Começa a dançar? É o regime de transição. E se você abrir a torneira inteira, o que acontece? Aí vem uma zona, tá? É o regime turbulento. A mesma coisa acontece no automóvel. Então eu tenho um automóvel, está aqui o carro, né? Pega o Uno, aqui o Uno. Aqui o carro. Aí o que eu faço? Eu pego aqui e colo fitinhas. Colo umas fitas. Fita, normal. E aí eu faço o seguinte, começo a fazer o carro andar. Tá? Se a fita, a hora que o carro parar aqui, eu começo a projetar a ar aqui sobre velocidade. Se a fita ficar assim, que regime que está passando aqui no carro? Se a fita ficar assim, que regime que é? E se ficar assim? Aí o que o cara vai? Ele vai lá para a massa, porque eu quero uma massa, ele vai moldando para deixar ele o mais possível no regime laminar. É isso que funciona o túnel aerodinâmico. E é isso que faz a diferença no bendito dos carros de Fórmula 1. É o bendito do túnel aerodinâmico. Pô, mas o túnel aerodinâmico é tão importante? É. Aonde que tem isso? A Ferrari tem um. A Ferrari tem um, a Mercedes tem um, o resto não tem, o resto aluga. E um dos mais modernos túneis aerodinâmicos, por incrível que pareça, está no Brasil. Está na Embraer, lá em São José dos Campos. Por que é moderno da Embraer? Porque a Embraer não tinha. Então teve que comprar o mais moderno possível. Tranquilo? Entenderam sem túnel? Oi? Como que eles testavam um avião sem Bandeirante? Bandeirante?
Ia corrigindo. O Bandeirante foi o primeiro avião da Embraer, ele era chamado de Mata 15, porque só cabia 15 pessoas. Não tinha teste. Eles não tinham, quando a Embraer começou, não tinha nenhum sistema de teste de avião. Lógico, eles faziam uma modelagem, tem uma modelagem matemática, não precisa fazer toda a curva, tá? Eles faziam aquilo, montavam um avião lá por ele. Colocava um sensor e corrigia com o voo mesmo. Não, que sensor, não tinha sensor na época não. Né? Era tudo. Mete um paraquedas aí, põe um banco de ejetar aí. Bom, só que aí tem uma coisa, existe um número, tá? Esse cara continuou estudando isso aí e viu o que envolvia, quais as grandezas que envolviam para você chegar nesse regime aí, né? E aí ele descobriu que as grandezas que envolviam para mim chegar nesse regime era a velocidade do fluido, o diâmetro da tubulação do fluido e uma característica do fluido que é a viscosidade cinemática. Tranquilo? E ele chegou na seguinte conclusão, ele chegou a um número que ele chamou de número de Reynolds. E esse número de Reynolds, ele é a velocidade vezes o diâmetro da tubulação dividido pela viscosidade cinemática. E ele chegou que para Reynolds até 2000 o regime era laminar. De 2000 a 2400, o número de Reynolds era um regime de transição. E acima de 2400 era um regime turbulento. Tranquilo? Onde que é importante isso? Bom, vocês sabem que tem líquidos, né? Por exemplo, como a acetona. A acetona é altamente volátil, né? Ou seja, a acetona na temperatura ambiente ela evapora. Então eu vou transportar acetona. Legal. Vou transportar acetona. Eu tenho uma tubulação que transporta acetona. Se o regime lá dentro for turbulento, ou seja, uma molécula vai batendo na outra, o que acontece? Metrô, vai entrar todo mundo pela mesma porta. O que acontece? Um empurra o outro, não é isso? Isso aí gera atrito. Não é isso? Oi? Gera turbulência, né? Irritação. O metrô, o regime é turbulento toda hora. Então, essa geração de atrito, ela gera calor, né? Todo atrito é gerado na forma de som ou calor, né? Toda perda de energia. Se gera calor e eu estou transportando acetona, o que acontece? Ela vira volátil, né? Então eu tenho que calcular a tubulação com que velocidade que eu vou transportar aquele fluido para que eu tenha um regime laminar lá dentro para que não gere atrito aonde eu vou transportar. Né? É bem legal. Dentro de cada faixa tem intensidade também? Como assim? Se eu busco um regime laminar, por exemplo, e eu tenho um regime de 1000 e um regime de 2000, o de 1000 é... Tem alguma coisa? Não. Dentro da faixa... Chegou até 2000, o número, veja bem, isso aqui, ó, as características do fluido, tá? Chegou até 2000, é laminar. Passou de 2000, é turbulento. Aí tem um outro problema, probleminha, que nós vamos ver mais para frente, que é o negócio aí da tubulação que é chamada de rugosidade. Mas é quando a gente estudar perda de carga. Calma. Toda introdução tem que ser lenta e gradual. Pode colocar tudo no aqui, vocês estão ferrados. Rugosidade, está falando rugosidade interna do tubo. Na rugosidade interna do tubo, mesmo que eu tenha um regime laminar, o que
que acontece? Uma velocidade é picos, não é isso? Por isso que está colado aqui, a hora que ele encontrou um pico aqui, ele vai descer, não vai? Ele não perturba o outro. Mas tem um cálculo para isso, você evitar isso aí. Aí, para cada regime, o cálculo da vazão não muda, é o mesmo. Veja bem, o cálculo da vazão é vazão. 100 Tranquilo? O que acontece aí? Veja bem. O grande problema meu é a velocidade. Tá? E a velocidade é em função do diâmetro. Eu posso ter uma mesma vazão em função do diâmetro? Eu tenho que ter uma vazão limite para mim não sair do regime laminar. Ah, mas eu quero transportar mais. O que eu faço? Aumento o diâmetro. Para sair da dependência do Estaria, né? Aquelas três ali que você tem que fecha, aquelas três ali. muito minuto de pé. Tranquilo? Entenderam? O volume ou velocidade? O quê? Ali, ó, o VV. Velocidade. E o outro diâmetro. O outro é diâmetro. Automação, você viu? É a velocidade. Não, é uma automação. Automação. E é sozinho essa aula? É dupla? Sozinho. E é 4 por semana. Sabe que tem uma outra de quinta-feira, que era o Álvaro que estava. Por que você não pega a gente lá junto? Fernando dos Bote 2. Da produção. Depois pega. Que vê. é? Você está dando aula? Aqueles projetos. Cadê aqueles projetos que a gente fez? Não, pra gente fazer. Mas tá aí? Tá aí. Tu não era o Não é dinâmico nada tá lá? jogado fora. Eu estava falando de aerodinâmica para ele, eu ia mostrar o tu não era dinâmico está lá. Depois vamos conversar. Tranquilo? Tranquilo? Entenderam tudo? Então vamos aplicar. Ah, eu estou livre das comportas. Não, tem exercício de comporta que vai isso aí também no meio. Um teste também do mesmo tipo, só que submerso. São dois fluidos de cor diferente. Não, o cara embaixo d'água.